Legendado por Giant Coil, hoje vou te ensinar o ritual proibido para quebrar qualquer vício. Durante anos te disseram que um vício é simplesmente falta de força de vontade. Que se você realmente quisesse parar, você pararia, que tudo se resume a disciplina, caráter, controle. Mas se isso fosse verdade, milhões de pessoas não viveriam presas no mesmo ciclo. Promessas que duram um dia. Decisões que se quebram em pedaços. E aquela sensação amarga de saber que algo dentro de você te governa. Porque a verdade é mais incômoda do que qualquer conselho motivacional. Os vícios não se superam à força. Eles são superados com consciência. E existe um ritual antigo que quase ninguém menciona hoje. Não porque seja complicado, mas porque é profundamente desconfortável. Um ritual que não requer templos, nem gurus, nem cerimônias exóticas. Só exige algo que a maioria evita a todo custo: encarar a si mesmo sem escapatória. E por isso se tornou proibido. Não porque alguém o proibiu oficialmente, mas porque em uma cultura obcecada em anestesiar a dor, ninguém quer praticar algo que o revele. A mentira que mantém viva qualquer dependência. Primeiro é preciso entender algo que quase ninguém diz. Um vício nunca começa com uma substância. Começa com uma emoção, tédio, vazio, ansiedade, solidão, dor que nunca foi processada. A substância, o hábito ou o comportamento só aparecem depois como uma solução rápida. Álcool, maconha, pornografia, redes sociais, comida, compras, trabalho. Não importa qual seja, o mecanismo é o mesmo. Durante alguns minutos, a mente para de sentir aquilo que estava evitando. E aí nasce a armadilha. Porque o cérebro aprende algo muito perigoso. Ele não aprende que o hábito é bom. Ele aprende que funciona para escapar. Cada repetição reforça um caminho invisível dentro do sistema nervoso. Com o tempo, você já não consome mais para curtir. Você consome para não sentir. Por isso, romper um vício não é simplesmente largar algo, é parar de fugir. E é aí que entra o ritual. O ritual que quase ninguém se atreve a fazer. Esse ritual é simples, tão simples que a mente o rejeita imediatamente. Porque seu cérebro não está acostumado a não fazer nada. Ele não está treinado para permanecer presente diante do desejo. Sempre há ação, movimento, distração. Da próxima vez que você sentir o impulso de consumir algo, não faça nada. Não reprima. Não lute contra isso com força de vontade. Não substitua por outra distração. Apenas sente-se. Respire profundamente, devagar. E observe. Sem telefone, sem música, sem telas, sem notificações que interrompam, só você e o impulso. No começo vai parecer insuportável. O corpo fica inquieto. Você sente formigamento, tensão, ansiedade que sobe do estômago até o peito. A mente começa a inventar desculpas, histórias que justificam fugir, racionalizar, escapar. Só uma vez, começo amanhã. Hoje foi um dia difícil. Eu mereço, e é aí que a maioria fracassa, porque o que aparece nesse instante não é só desejo. É toda uma história que você carrega há anos. É a sua ansiedade, seu vazio, sua raiva contida, sua frustração silenciosa. Tudo concentrado em um instante que exige ser olhado, mas se você não escapar, se você ficar aí, respirando, observando, mantendo-se firme, algo surpreendente acontece. O impulso começa a revelar sua verdadeira natureza. Não é um monstro, não é um tirano que veio para te controlar. É uma onda, súbita, intensa, implacável. Te empurra, te sacode. Parece que vai te engolir. Mas se você não a alimenta, se você não corre, se você não se entrega ao escapismo, ela começa a diminuir. Desaparece lentamente, como se nunca tivesse sido tão grande. A mente se surpreende. O corpo se acalma. E então, algo mais profundo emerge. Uma clareza que só se alcança quando você para de reagir automaticamente. Os antigos místicos conheciam esse processo.
Nas tradições de meditação profunda, eles chamavam isso de ver o desejo antes que ele se transforme em ação. Era um ato de coragem, um ato de amor próprio, um ato que separa aqueles que buscam apenas gratificação instantânea daqueles que buscam a verdadeira liberdade. Porque uma vez que você vê com clareza, uma vez que você encara sem fugir, o impulso perde grande parte do seu poder. Já não te controla, já não te manipula, já não é desculpa para escapar. Você começa a perceber algo crucial. O poder nunca esteve na substância, na tela ou na comida. O poder estava na sua inconsciência. E quando você observa, quando você permanece sem fugir, essa inconsciência se torna consciente. E a liberdade, aquela que parecia impossível, começa a nascer. A verdadeira origem do vício. A maioria acredita que o inimigo é o hábito, o cigarro, o álcool, o telefone, a pornografia, o açúcar, a tela que você checa pela 10ª vez sem perceber. Mas o hábito é apenas a superfície, é o sintoma visível de algo muito mais profundo. O verdadeiro inimigo é a inconsciência, esse estado em que você age sem estar realmente presente, no qual algo dentro de você toma as decisões, antes de você aparecer. Porque quando um impulso surge e você reage automaticamente, não há escolha, só programação. É como se alguém tivesse escrito um pequeno roteiro dentro da sua mente anos atrás. Um roteiro silencioso que é ativado toda vez que algo específico acontece. Estresse, consumir. Consumir por tédio. Consumir por solidão. Consumir por ansiedade. E o mais inquietante é que a maioria das pessoas nem percebe esse processo. Simplesmente sentem um impulso e o seguem. Carl Jung expressou isso de uma forma que incomoda profundamente. Até que o inconsciente se torne consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Pare um segundo nessa frase. Porque se você olhar para ela com honestidade, ela descreve exatamente como funcionam muitos vícios. Achamos que escolhemos, mas na verdade estamos reagindo a mecanismos que aprendemos há anos. Talvez quando você era adolescente e descobriu que certa substância te acalmava. Talvez quando um momento difícil da sua vida te levou a buscar uma saída rápida. Talvez quando sua mente encontrou uma forma fácil de escapar do vazio. Esse momento deixou uma marca. E o cérebro, que sempre busca economizar energia, decidiu algo muito simples. Quando isso acontecer de novo, faça o mesmo. Com o tempo, esse pequeno atalho se transforma em um caminho bem pavimentado dentro do seu sistema nervoso. Cada repetição o fortalece. Cada vez que você reage sem observar, o padrão se torna mais automático, até que chega um ponto em que o impulso parece mais rápido do que você. Ele aparece e você já está agindo. Você nem lembra quando decidiu fazer isso. É isso que faz muitas pessoas sentirem que seu vício é mais forte do que sua força de vontade. Porque não lutam contra um simples hábito. Elas estão lutando contra um programa inconsciente que está rodando há anos. E esse programa opera na escuridão. É exatamente aí que os vícios vivem. Em padrões que agem antes que você perceba. Em reações que acontecem mais rápido do que a sua atenção. Por isso esse ritual é tão poderoso. Porque não tenta lutar diretamente contra o hábito. Faz algo muito mais radical. Acende a luz, quebra o automatismo, te obriga a parar justamente no momento em que normalmente você reagiria sem pensar. Esse instante quase invisível entre o impulso e a ação. Esse instante é tudo, porque quando você o percebe, algo muda. Pela primeira vez, você observa o desejo, como se fosse um fenômeno que surge dentro de você. Mas não é você sente a urgência, a pressão, a voz interna que diz, faça isso agora, mas em vez de obedecê-la imediatamente, você a observa. Você a segue, você a estuda. E nesse momento acontece algo que a maioria nunca experimenta. Você descobre que o impulso não é tão sólido quanto parecia. É mais parecido com uma onda. Ela se levanta com força, aumenta, parece impossível de resistir. Mas se você não reage automaticamente,
começa a se transformar. Perde intensidade, se move, muda, às vezes até desaparece. E aí você entende algo que pode mudar sua relação com qualquer vício. O impulso nunca foi o verdadeiro problema. O problema era não enxergá-lo, porque quando algo age na escuridão, tem todo o poder. Mas quando você vê isso com total clareza, perde grande parte do seu controle. O momento em que a maioria falha. Aqui acontece algo interessante. Quando alguém pratica esse ritual pela primeira vez, descobre algo que não esperava. Porque a maioria acredita que o impulso é o problema, que o desejo é o inimigo, que o vício é simplesmente uma força externa que aparece de repente e exige ser satisfeita. Mas quando você realmente para, quando não corre para a distração habitual, algo começa a se revelar. Por trás do impulso existem emoções. Ansiedade. Uma sensação sutil de inquietação no peito. Como se algo em você estivesse desconfortável e sem saber onde se encaixar. Tristeza. Uma nostalgia que aparece sem aviso, um peso silencioso que talvez você estivesse há dias, meses ou anos evitando encarar. Raiva. Essa energia contida que você nunca expressou, palavras que você nunca disse. Situações que você aceitou quando na verdade queria gritar. E então, algo ainda mais profundo. Uma sensação de vazio. Esse silêncio interior que aparece quando já não há estímulos para encobri-lo. É desconfortável, muito desconfortável. Porque de repente você percebe algo que o vício estava escondendo há muito tempo. O hábito não estava ali só por prazer, ele estava ali para encobrir alguma coisa. E é exatamente nesse momento que a maioria desiste. Porque encarar o desejo era difícil. Mas encarar o que o desejo estava escondendo é muito mais desafiador. É o momento em que a mente começa a negociar com você. Isso não está funcionando. Talvez não seja o momento certo. Hoje foi um dia muito difícil. Amanhã eu tento de novo. E quase sem perceber, o ritual se quebra. A pessoa volta ao hábito. Não porque seja fraca, mas porque pela primeira vez chegou perto demais da raiz do problema. Porque o vício nunca foi o problema principal, era a anestesia. Uma forma rápida de diminuir o volume de emoções que pareciam intensas demais para serem encaradas de frente. Durante alguns minutos o álcool acalma, o cigarro distrai, a tela entretém, a substância suaviza. Mas quando você decide não se anestesiar, quando escolhe observar em vez de fugir, a ferida aparece. E é aí que acontece algo que quase ninguém espera. Esse momento que parece um fracasso, na verdade, é a porta de entrada para a liberdade. Porque quando a emoção finalmente aparece na consciência, ela para de agir nas sombras. A ansiedade que você pode sentir pode ser compreendida. A tristeza que você pode observar pode ser processada. A raiva que você reconhece pode ser transformada. Mas aquilo que é constantemente evitado nunca muda. Se repete, se disfarça, migra para outro hábito, para outra substância, para outra distração. Por isso muitas pessoas largam um vício apenas para desenvolver outro diferente. Elas mudam o objeto. Mas o mecanismo continua intacto, porque a emoção que estava por trás nunca foi realmente ouvida. O ritual quebra esse ciclo. Ele te obriga a ficar um pouco mais do que sua mente considera confortável. A permanecer presente justamente quando o impulso quer te empurrar para a fuga imediata. E nesse espaço desconfortável começa algo completamente novo. Pela primeira vez você não está reagindo, você está observando. E quando você vê com honestidade o que realmente está acontecendo dentro de você, algo profundo começa a mudar. Porque o que você sente pode se transformar. Mas aquilo que é evitado sempre encontra uma forma de se repetir. Por que esse ritual é proibido? Não é porque seja perigoso. Não porque tenha algo sombrio ou misterioso que deva ser mantido em segredo. Mas por quê? Se você pensar com calma, esse ritual destrói um negócio gigantesco, um negócio que movimenta bilhões todos os dias. A economia moderna não vende apenas produtos. Vende impulsos,
vem de distrações, vem de pequenas descargas de prazer projetadas para que você volte sempre, de novo e de novo. Aplicativos projetados para te viciar. Não é por acaso. Equipes inteiras de psicólogos e cientistas do comportamento trabalham todos os dias para descobrir como captar a sua atenção e como mantê-la presa pelo maior tempo possível. Notificações, recompensas variáveis. Rolagem infinita. Cada pequeno detalhe é calculado para ativar exatamente o mesmo circuito de recompensa envolvido em muitos vícios. O mesmo acontece com a comida. Produtos feitos para hiperestimular o paladar. Açúcar, gordura, sal. Em proporções quase perfeitas para que seu cérebro diga quero mais. Não porque você esteja com fome, mas porque o estímulo é intenso demais para ser ignorado. O entretenimento também não fica atrás. Séries que terminam em suspense. Vídeos que começam sozinhos. Algoritmos que sabem exatamente o que te mostrar depois. Um fluxo constante de estímulos para que você nunca precise encarar o silêncio. Tudo compete pela mesma coisa, a sua atenção. E mais importante ainda, seus impulsos. Porque um ser humano que age por impulso é previsível. Pode ser influenciado, pode ser direcionado, pode se tornar um consumidor. Mas algo muito diferente acontece quando uma pessoa aprende a fazer uma pausa. Quando o desejo aparece e, em vez de obedecê-lo imediatamente, ela o observa. Esse pequeno gesto muda tudo, porque quebra o reflexo automático. Quebra o mecanismo que transforma o estímulo em ação. E quando alguém aprende a observar seu desejo antes de obedecê-lo, fica muito mais difícil de ser manipulado. De repente, as notificações perdem a urgência. As tentações perdem força. Os impulsos já não ditam cada decisão, e isso não é conveniente para muitos sistemas. Um indivíduo que não reage automaticamente consome menos de forma compulsiva, compra com mais consciência, escolhe com mais calma, não segue cada tendência, não responde a cada estímulo, e embora ninguém diga isso abertamente, uma mente assim é menos lucrativa. Por isso ninguém ensina esse ritual na escola. Na maioria dos sistemas educacionais, ensina-se a memorizar informações, a repetir procedimentos, a cumprir horários. Mas raramente se ensina algo muito mais fundamental: como observar o que acontece dentro da própria mente, como reconhecer um impulso, como permanecer com uma emoção sem fugir, como criar um espaço entre o desejo e a ação. Porque uma mente que aprende a se observar começa a mudar sua relação com tudo, com o consumo, com os hábitos, com o tempo, com a própria vida. Já não reage do mesmo jeito, começa a perceber padrões, começa a questionar os impulsos, começa a perceber quando algo vem do medo, do vazio ou do simples condicionamento. E quando esse nível de consciência aparece, algo muito simples, mas muito poderoso acontece. A pessoa para de agir apenas por reação. Ela começa a escolher. E embora pareça uma mudança pequena, na verdade é um dos atos mais radicais que um ser humano pode fazer em um mundo projetado para que ele reaja sem pensar. O paradoxo da liberdade. Quando você pratica isso repetidamente, algo muda. Os impulsos continuam aparecendo, mas já não parecem ordens. Eles parecem sinais. E então você descobre algo curioso. Muitas vezes o desejo desaparece quando você simplesmente o observa. Outras vezes ele continua lá, mas já não tem o mesmo poder. É como ver um truque de mágica. Depois de descobrir o mecanismo, a ilusão perde a força. No entanto, escute. Eu sei o que você sente quando o impulso te pega. Quando a ansiedade não te deixa dormir e sua mente parece um turbilhão que não para. Agora imagine alguém caminhando com você, sussurrando a orientação que sua cabeça não consegue encontrar. Isso é Audible. 30 dias grátis. Audiolivros que te pegam bem onde dói e te mostram um caminho. O link está na descrição. Entre, ouça e deixe que alguém te lembre que você não precisa lutar sozinho. O passo que quase ninguém dá. É aqui que o ritual se torna realmente transformador.
Depois de observar o impulso, faça a si mesmo uma única pergunta: o que estou evitando sentir agora mesmo? A resposta raramente é confortável. Talvez seja cansaço. Talvez seja solidão. Talvez seja medo. Mas quando você reconhece isso, o desejo começa a perder sua função, porque você já não precisa mais de anestesia. Se você está disposto a sentir a verdade que ninguém quer ouvir, romper um vício não é uma batalha contra algo externo, é um processo de honestidade radical com você mesmo. A maioria quer eliminar os sintomas sem olhar para a causa. Mas os vícios são mensageiros. Apontam lugares da sua vida onde algo precisa de atenção. Ignorar a mensagem só faz com que o mensageiro grite mais alto. Ouvir pode mudar tudo. Se você chegou até aqui, comente isso sem pensar muito. Observar antes de reagir. Não é uma frase bonita, é uma prática. Se você realmente aplicar isso, mesmo que seja uma vez por dia, vai começar a notar algo estranho. Seus impulsos não desaparecem, mas você já não é o mesmo diante deles. Algo importante para entender: este ritual não é magia. Não elimina todos os desejos da noite para o dia, mas faz algo mais profundo, devolve a você o espaço entre o estímulo e a reação. Esse pequeno espaço é onde vive a liberdade, e a maioria das pessoas nunca o descobre. Os vícios prosperam na inconsciência, no piloto automático, na repetição sem atenção. Mas quando você para, respira e observa o que acontece dentro de você, algo muda. O impulso deixa de ser uma ordem, ele se torna um sinal, e aí começa algo que muitos passam a vida inteira procurando: a capacidade de escolher. Porque a verdadeira liberdade não é não ter desejos, é não ser escravo deles. E se este vídeo te fez enxergar algo que antes passava despercebido, deixa um like, se inscreve e me conta nos comentários qual parte te fez refletir mais. Porque às vezes, uma única ideia no momento certo pode quebrar um padrão que vinha se repetindo há anos. E se você quiser continuar explorando como a mente realmente funciona e por que nossos hábitos têm tanto poder sobre nós, eu recomendo o próximo vídeo que aparece na tela. Acredite, depois de assistir, você vai entender muitas coisas que antes pareciam simples, mas nunca foram.